Vá para lá. Bom, Pode. nós, Só com a minha eu chave. imagino que vocês todos tenham ouvido o último estudo, né, que foi na segunda-feira passada. Nós falamos sobre muitas coisas, e eu sei que teve muitas coisas que, de uma certa forma, mexeu com muitas pessoas, inclusive com algumas pessoas que não estão aqui no nosso grupo, mas que eu passei pelo menos a última palavra, o último estudo, e conosco também, né, nos fez pensar em muitas coisas, questionar muitas coisas, e tem muitas coisas que nós ouvimos e aprendemos que a nossa mente ainda não alcança. Não, Nós não, não temos é para subir aqui, não. Já dificuldade. tem um leãozinho aqui dentro. A nossa mente não alcança. Então, o que nós vimos é que haverá uma mudança muito grande, não só na geografia, como na topografia da Terra. O mar já não existe, não vai existir durante o milênio, nem os oceanos não existirão. Já falamos um pouco sobre isso. Haverá no milênio grandes extensões de terra. A vida irá mudar completamente. As enfermidades vão desaparecer do reino de Cristo no milênio. Pessoas passarão a ter uma longevidade. Eu acho que é isso aí, vocês devem ter gostado. Pessoas passarão a ter uma grande longevidade. A Bíblia diz que os dias do meu povo será como de árvores. Já pensou 600, 700, 800 anos? Será como nos dias antigos dos patriarcas, como no início do livro de Gênesis. Então, isso tudo nós falamos a semana passada, né? Está tudo gravado, e eu acho que seria até bom a gente depois dar uma nova Deita aí. ouvida. Deita aí, filho. Deita aí. A restauração da terra, a longevidade, tudo isso vai ser no milênio. No milênio, a guerra será abolida, os exércitos vão desaparecer, as pessoas não usarão mais de violência. Quem vai nos governar, quem vai governar a terra são os santos com os anjos. Ou seja, quem vai governar a terra somos nós, juntamente com os anjos. Os anjos estarão aqui para impor as ordens e para estabelecer aquilo que a igreja determinar, ou seja, aquilo que o Senhor nos passar para determinar na terra. Tudo que vier do reino, tudo que vier do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser determinado aqui na terra. Falamos a semana passada que de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, a terra será coberta do conhecimento do Senhor. A terra toda será coberta do conhecimento do Senhor. Então, são coisas, no milênio, serão coisas tremendas que nós veremos a nível de reino, né? Nós que estaremos com o Senhor, veremos tudo isso a nível de reino. Então, tudo isso vai ser uma coisa fabulosa aqui na Terra. Haverá uma mudança muito grande em tudo isso. E uma das coisas que irão acontecer será, antes disso, os anjos estarão aqui, né? Os anjos estarão aqui conosco, as leis sairá de Jerusalém, a palavra do Senhor sairá a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Haverá uma mudança muito grande em tudo isso. E uma das coisas que irão acontecer será a vinda da cidade da Nova Jerusalém, Deita aqui pela descrição da Bíblia. Deita aqui na caminha sua. Anda, chocolate.
Tudo isso vai vir Deita aí. através da Na sua caminha, chocolate. descrição da palavra, né? Da descrição do reino de Deus. O que nós vamos falar hoje está no capítulo, que nós vamos ler depois novamente, está no capítulo 21, que se chama A Nova Jerusalém. Nós vamos falar muito, e são coisas assim que pode acontecer da gente ficar assim muito impactado com tudo que nós vamos ouvir. Então, quando uma das coisas que irão acontecer será a vinda da cidade da Nova Jerusalém. O que vai acontecer? Então, vai ter a cidade terrena de Jerusalém e vai descer do terceiro céu a Nova Jerusalém. Então, vai ter a Jerusalém terrena e vai ter a Jerusalém celestial. Na descrição da Bíblia, há muitas pessoas, aliás, há muitas pessoas que tiveram experiências, que já foram, algumas pessoas que já foram, tiveram a experiência de ser arrebatadas, publicaram que estiveram no céu e viram, e tiveram a revelação, e viram a Nova Jerusalém. Então, para a gente ter uma ideia e conseguir alcançar a Nova Jerusalém, ela é uma cidade tipo uma máquina, para ficar mais simples para a gente conseguir, que vai se deslocar de onde ela está hoje. Hoje a nova cidade de Jerusalém celestial, ela está no terceiro céu, aonde está o trono de Deus. Ela virá para a terra. Deus vai estabelecer aonde Deus vai estabelecer as suas moradas com os homens. Jesus virá, os anjos virão, a igreja virá nesta nova Jerusalém, e pela descrição que nós temos na Bíblia, nós vamos ter uma ideia do que será a Nova Jerusalém. Então, a partir do capítulo 21, no versículo 10, a partir do capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 10. Se vocês puderem anotar, para depois vocês lerem, ou se puderem acompanhar, vai ser também interessante. Então, diz assim, João recebendo esta revelação. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente de cristal. Depois a gente vai falar um pouco dessa pedra de jaspe. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro
para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros, tá? Não é metros, é 2.200 quilômetros. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de altura, de acordo com a medida humana, de acordo com a medida usada pelo anjo. Então, esta cidade, que é uma cidade quadrada, ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. O muro era feito, versículo 18, o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre um alicerce ornamentado com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina e a sétima em crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio e a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisava de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em luz, as nações andarão em sua luz, e os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aquelas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Vocês conseguem imaginar esta cidade? Então, esta é a cidade da Nova Jerusalém. Esta cidade, ela estará sobre a Nova Jerusalém terrestre. Ela terá, ao todo, mais ou menos, para ser mais exato, 2.243 quilômetros. Isso significa, em comprimento, em uma linha reta, de Curitiba a Salvador. Tá? De Curitiba a Salvador. 2.400 quilômetros de comprimento, de largura e de altura.
ela é um quadrado. Toda toda esta cidade não terá sol e nem mais a claridade da lua, porque nós já falamos anteriormente, vocês vão se lembrar, que na grande tribulação o sol vai desaparecer, a lua também vai desaparecer. A luz desta cidade virá de toda a claridade que sairá da nova Jerusalém celestial. A nova Jerusalém celestial, que estará sobre a Jerusalém terrestre, ela vai iluminar toda a terra. Puxa, mas quando a gente imagina esse quadrado com essa extensão sobre a Jerusalém celestial, dá a impressão que a luz ficará só sobre Jerusalém. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas aqui está escrito que a luz da cidade, ou a luz da terra, virá da nova Jerusalém. Não vai existir, como nós lemos, nem a luz do sol e nem a claridade da lua à noite. Será tudo feita pela presença do Senhor e da nova Jerusalém sobre a Jerusalém, a Jerusalém terrestre. Eu pesquisei aqui sobre algumas coisas. Tem um matemático americano, crente, já faz algum tempo isso. Ele colocou estas medidas no computador e ele começou a fazer uns cálculos, que eu não sei como é que ele fez isso, mas tá registrado. Se dividíssemos esta cidade, é uma cidade quadrangular, e colocássemos, e se fosse colocados nessa cidade quadrangular, andares de 16 metros de altura cada andar, segundo os cálculos desse matemático, é possível colocar toda a população da Terra que já existiu e a que existe hoje. Cálculos desse matemático americano crente. O que ele está dizendo? Que todo mundo caberia dentro desta cidade. Todo esse povo que já existiu e o que existe hoje. Então, seria andares de 16 metros de altura cada andar. Essa cidade, ela é de ouro. O muro de jaspe. Cidade de ouro puro. Eu também desconhecia algumas qualidades de ouro. Este ouro que está aqui nesta cidade, ele é um ouro claro. Não é o ouro como nós conhecemos, é um tipo de ouro claro, cintilante, semelhante a um vidro límpido. Este ouro é semelhante a um vidro límpido. Não existe esse tipo de ouro na Terra. Quando você procura ouro na Terra, você só encontra o ouro escuro. Este ouro cintilante não existe.
A descrição é um ouro celestial. A luz passa por ele. A luz passa por este ouro. No versículo 11, no versículo 11, fala que brilhava como a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente como cristal. Eu, sinceramente, já ouvi falar dessa pedra, desse jaspe, mas não conheço. Mas esse jaspe que está aqui, ele é esverdeado. E também não existe na Terra. Ele é translúcido. É como um diamante esverdeado. Eu não tenho noção, não consigo alcançar a qualidade ou a beleza dessa pedra. É uma coisa muito tremenda. Esta cidade virá e vai parar sobre a atual cidade de Jerusalém terrestre. Jesus governará da Jerusalém terrestre. De Sião, onde Jesus vai governar, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esta cidade, ela vai ficar brilhando. Ela vai ficar brilhando e lançando luz para todos os lados. Esta cidade, que estará sobre Jerusalém, nessas medidas, ela vai ficar brilhando e lançando luz para todos os lados. Esta luz é a luz que vai iluminar toda a terra. E será também a casa dos santos, a morada dos santos. Que santos? Quem serão os santos? São aqueles que estarão arrebatados como igreja na primeira ressurreição. Aonde nós vamos morar durante o milênio. Todos aqueles que tiveram parte na primeira Jerusalém terão o privilégio de morar nesta cidade. Vou repetir, ela é de ouro. Meu Deus. Suas ruas, as portas são de pérolas, as ruas são de ouro, os muros de 65 metros de altura. Com essas pedras, esta cidade, ela terá luz própria, ou seja, a luz da glória de Deus. Não vai ter energia elétrica. O sol vai desaparecer, já não terá desaparecido. A luz, a lua não dará mais luz, também não terá a luz da lua. Toda a luz da terra virá desta cidade. Quando nós já falamos, né, sobre isso na grande tribulação, uma das coisas que vai desaparecer é o sol. Não sei se vocês se lembram que em todas aquelas taças de pragas, de juízo que o Senhor trará sobre a terra. E a Bíblia fala, quando nós falamos, que o firmamento vai desaparecer. Vão cair as estrelas, lembra que nós falamos? Então o sol vai desaparecer. A terra será iluminada por esta cidade. Então, vocês imaginam a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém celestial, em cima da Nova Jerusalém terrestre, iluminando.
toda a terra. Esta cidade, a nova, vai iluminar toda a terra. Eu creio, ou nós já falamos também, que a gente pode até pensar como é que seria, né? A nível de espaço, o resto da terra vai ficar tudo escuro, se vai iluminar só a Nova Jerusalém, o resto vai ficar tudo em trevas. Eu confesso que eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu já sei que está escrito aqui, que esta cidade vai iluminar toda a terra. E eu fico imaginando a presença do Senhor, a glória do Senhor, trazendo luz sobre toda a terra. A Nova Jerusalém que nós vamos morar será uma cidade que a nossa mente não consegue alcançar. Nós ainda não conseguimos alcançar. Como que esta cidade vai ficar em cima da Jerusalém terrestre? Nós falamos dos comprimentos, mas mentalmente a gente não consegue alcançar, mesmo sabendo que a largura e o comprimento é como se saísse de Curitiba à Bahia em linha reta. Estaremos governando a terra. Haverá, como nós já falamos anteriormente, haverá as nações do milênio. Eles andarão na luz, na sua luz, ou seja, as nações trarão glória aos reis, e os reis trarão a glória à nova Jerusalém. As nações que estarão na terra vão trazer glória e vão levar a nova Jerusalém a nova Jerusalém terrena. Os inimigos que são os principados, os demônios que governam as nações, serão todos presos e lançados no abismo durante o milênio. Nós falamos, vocês se lembram, que vão entrar, muitas pessoas entrarão no milênio vivas. Nós falamos a semana passada. E serão nações e povos que entrarão no milênio vivo. E o Senhor vai governar toda a terra. E nós vamos governar com ele. O que a gente precisa alcançar e entender, se lembrar, que nós teremos corpos glorificados, semelhante a de Jesus quando ressuscitou. Então, no milênio, o Senhor, a igreja, que somos nós e os anjos, virão governar a terra. A nova Jerusalém celestial vai descer. Haverá o povo que entrou vivo no milênio. Nós teremos os nossos corpos glorificados. Semelhante a de Jesus, nós vamos aparecer em um lugar e desaparecer, como Jesus fazia. Por exemplo, nós vamos governar a terra, vamos estar aqui com Jesus, com o corpo glorificado, mas nós, ao mesmo tempo que nós estaremos governando a terra, nós também estaremos na Jerusalém celestial. Na Jerusalém celestial, nós vamos estar na terra,
O que é terra, por exemplo? Vai ter alguém que vai governar, por exemplo, Curitiba. Então, quem for governar Curitiba, ao mesmo tempo que ele estará governando toda Curitiba, ele vai estar, ao mesmo tempo, ele está em Curitiba, mas ao mesmo tempo ele pode estar na Jerusalém Celestial. Assim como Jesus aparecia e desaparecia em lugares diferentes. E essas pessoas que vão entrar vivas na terra, elas vão estar de uma forma diferente, como nós já falamos. Assim seremos nós. Por exemplo, alguém pode estar em Curitiba ou em Arapongas governando, mas de repente estará na Nova Jerusalém, morada dos santos. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, nós não vamos morar na terra. As pessoas que entrarem vivas irão morar aqui na terra. Nós vamos governar e transformar esta terra junto com Jesus. O que eu estava querendo dizer para vocês é que o que vai acontecer aqui na terra, a transformação aqui da terra, e o que será quando descer a Nova Jerusalém, tem um endereço na Bíblia que diz assim, acho que está em Coríntios: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é a Nova Jerusalém. Estará sobre a terra. Não descerá. Ela será vista, a Nova Jerusalém será vista pairando. As pessoas vão olhar e vão ver a Nova Jerusalém pairando sobre a terra. É como se você olhasse e visse uma cidade pairando sobre a terra. Isso vai ser a Nova Jerusalém. Ela será vista e será vista a gloriosa glória de Deus. Então, a gloriosa glória de Deus vai encher a terra. O trono do Senhor estará na Nova Jerusalém, e nela não entra ninguém, como nós lemos aqui, que não tenha seu nome escrito no livro do Cordeiro. Não entra quem mente, porque as pessoas irão estar com a sua natureza caída. As pessoas que vão entrar no milênio vão estar com a sua natureza caída. Mas não haverá tentação, porque o diabo e seus demônios estarão lançados no abismo. Essas pessoas, elas vão estar sujeitas a mentir, se quiserem mentir. Elas terão livre-arbítrio. Para decidir. Aqui, elas terão livre-arbítrio de decidir se elas vão mentir, se elas querem continuar do jeito que estão, porque elas vão ver, não vão aceitar Jesus, mas vão ver Jesus. Já falei que só entra quem estiver com o nome escrito no livro, e para ter o seu nome, você precisa receber Jesus. Que vai acontecer com essas pessoas que entrarão vivas no milênio. A Nova Jerusalém estará aqui. Nós, santos, teremos acesso livre. Nós teremos acesso livre e governando sobre a terra dentro das missões que Deus estabelecerá para nós. Quando eu falo nós, os santos terão acesso livres à Nova Jerusalém e a toda a extensão da terra. A toda a extensão da terra.
Nós estaremos aqui para estabelecer aquilo que Deus determinar, aprender a governar e a reinar, porque nós fomos comprados. Lembram que nós fomos comprados para reis, para ser reis e sacerdotes durante o milênio. Então, para nós que estamos reinando com o Senhor, nós vamos ter tudo que nós pudéssemos imaginar. Não vamos ter falta de nada, absolutamente de nada. Agora, os que estiverem sobre a terra, os que estiverem sobre a terra, e não é essa terra vai ser toda transformada pelo Senhor e por nós, eles terão que aceitar o senhorio de Jesus, o governo de Jesus. Então, imagine que serão nações e povos. Quando nós falamos em nações e povos, nós temos que pensar no seguinte, que esse povo entrou vivo. Então, são muitas nações e muitos povos. Eles terão que aceitar o governo de vara de ferro que o Senhor vai impor. Vai haver, lógico que vai haver descontentamento, mesmo tendo a terra toda transformada, com as leis de Jesus e com o governo de vara de ferro que o Senhor vai impor. O resultado disso é que as pessoas entrarão vivas, morrerão, nascerão e morrerão no milênio, ao longo desse período de 1000 anos. Muitas pessoas irão se colocar contra o Senhor. Quando, acho que a semana passada nós falamos e lemos que muitos povos e nações de todo o mundo entrarão vivas no milênio do Senhor sobre toda a terra, não são poucas pessoas. E nós falamos que eles vão entrar com esse sentimento de egoísmo, ainda com sentimento de engano, de mentira. E terão que se submeter ao senhorio de Cristo. O que é se submeter ao senhorio de Cristo? É aceitar aquilo que o Senhor vai impor. Essas pessoas aceitando o que o Senhor vai impor, elas terão os seus nomes escritos no livro da vida. Quando nós falamos aqui que essas pessoas entrarão vivas, elas morrerão, também morrerão no milênio, também nascerão pessoas no milênio e morrerão no milênio. Por quê? Porque essas pessoas não têm a mesma, não passaram pelo mesmo processo que nós passamos. Não se esqueçam que haverá um arrebatamento. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo, e depois nós na terra seremos transformados. Subiremos os dois grupos juntos. Depois nós voltaremos com o Senhor, todos, a igreja, todos os que foram arrebatados, para governar. E essas pessoas, elas vão estar com o corpo mortal, mas estarão no milênio, com a sua natureza caída, mas terão a presença real de Jesus. Agora, nós lemos Apocalipse 21. Agora nós vamos ler
o Apocalipse 20. Volta lá no Apocalipse 20. No Apocalipse 20, diz assim, a partir do versículo 3. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Presta atenção. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quanto tempo? Não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo, se, sei lá, 10 anos, 50 anos, não sei quanto tempo. Mas é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 7, Apocalipse 20, versículo 7. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Que nações? Essas que entraram vivas no milênio. Gog e Magog, que quer dizer trevas, Gog, e terra das trevas, Magog. Em todas as extremidades da terra, e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Sairá para enganar as nações que existirem durante o milênio. Pessoas descontentes. As pessoas que estão descontentes com o reino de Cristo no milênio. Ele as reunirá para a batalha. Vocês já perceberam que quando essa batalha ela não é muito esmiuçada na Bíblia, é bem simples o que o Senhor fala sobre essa batalha. Um exército poderoso e incontável, olha só, um exército poderoso e incontável como a areia da praia. Subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e a cidade amada. Que cidade é essa? Jerusalém, outra vez sendo conflitada, como hoje acontece. Mas o fogo desceu do céu e as consumiu. Então é assim: esses povos e nações que entraram vivos são pessoas descontentes. Quando Satanás for solto por um pouco de tempo, como nós falamos, sei lá o tempo que ele vai ficar, mas é necessário que ele seja solto. E ele vai encontrar tanta gente descontente com o governo de Cristo. Então, imagine, 1000 anos. Povos e nações que entraram vivos. Ele vai ser solto por um pouco de tempo e vai encontrar descontentes com o governo de Cristo. Essas pessoas não estarão reconhecendo tudo isso que será, toda a terra que já será uma maravilha, porque é o milênio. Em face
desse sentimento de egoísta. É um sentimento da natureza caída, sentimento humano de egoísmo, que essas pessoas vão estar, que é típico do ser humano, que essas pessoas vão se achar que eles são o centro de tudo, não vão gostar disso, vão reclamar disso, vão falar mais aquilo, porque é muito difícil, porque é muito duro, porque eu não posso fazer o que eu quero. Então, essas pessoas vão ser aquelas que Satanás vai encontrar. Muitos descontentes. Não são poucos, não. São muitos que eles vão encontrar descontentes com o governo de Cristo. E Satanás, então, solto, ele vai usar tudo isso. E Deus vai permitir. Pela última vez, Deus vai permitir que Satanás seja, que ele vai ser um imã. O que o imã faz? O imã, ele atrai um determinado tipo de material. Então, ele vai ser um imã para atrair todos esses descontentes, que vão ser um número imenso, como areia da praia. E vai atrair eles e essas pessoas descontentes. Então, veja só, eu não sei se a gente falou sobre isso. A Bíblia fala, como nós lemos aqui, que serão tantos como a areia do mar. Ponto. O que nós falamos sobre a grande tribulação? 2/3 da humanidade, 2/3 da humanidade vai morrer na grande tribulação. 1/3 permanecerá e entrará viva no milênio. O que nós estamos falando? Por exemplo, hoje a população deve ser de 8 bilhões. 2/3 vão ser eliminados, vão morrer na grande tribulação. 1/3 vão entrar vivo no milênio, cerca de 3 bilhões de pessoas. Se hoje somos 8. Então, a gente precisa imaginar a Terra não como ela está, não desse jeito que nós estamos vendo. Imaginar a Terra suprimindo, impedindo Satanás. O Senhor vai tirar as doenças, as enfermidades, os micróbios, as bactérias. Essas coisas todas vão ser tiradas, porque Jesus vai estar na terra. Ele vai restaurar toda a terra. Jesus não vai pisar numa terra cheia dessas contaminações. Jesus não vai viver numa atmosfera contaminada por Satanás. Então, tudo que o diabo trouxe, Jesus vai restaurar. Então, Jesus vai restaurar como? Satanás vai ser preso por 1000 anos. As doenças o Senhor vai tirar, as enfermidades não vão existir, micróbios, bactérias, essas coisas todas vão ser tiradas no milênio, para que as pessoas possam viver longas vidas. Durante 1000 anos, essas pessoas todas vão viver sem tudo isso daí. Sem Satanás, sem micróbios, sem enfermidade, sem nada. Então, essas pessoas vão começar, vivendo assim, elas vão começar a gerar outras. Mas tudo isso é sobre o governo de Cristo. E essas pessoas que vão gerar outras, essas pessoas que vão gerar, essas pessoas também terão longas vidas. Porque o Senhor vai restaurar toda a longevidade, vai restaurar toda a terra. Então, essas pessoas vão viver 400, 500 anos. Pessoas sendo geradas, a terra vai ser repovoada em bilhões de pessoas. No milênio, a terra vai ser repovoada. Que terra? A terra que o Senhor vai transformar, a atmosfera.
vai trazer a longevidade, vai acabar com todas essas doenças. Por isso, quando Satanás for solto por um tempo, ele vai achar multidões de pessoas descontentes com o governo de Cristo, apesar da maravilha que será viver na terra. Por que elas vão estar descontentes? Porque elas não vão aceitar o senhorio, não vão aceitar o governo de vara de ferro do Senhor. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se ajuntar, essas pessoas, para uma última batalha. A Bíblia fala nada sobre essa batalha, só fala que terá uma batalha, mais nada. E sobre esta última batalha, Deus vai resolver esse assunto. Deus Deus vai resolver de uma maneira muito rápida. O que nós lemos aqui? Subirão pela vasta planície, versículo 9, 29. Subirão pela vasta planície da terra, cercarão o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas, olha só como Deus resolve. Fogo do céu e os consumiu. Pronto, simples e rápido. Reuniu todo mundo, o Senhor vai mandar fogo do céu e consome todos eles, de uma maneira muito rápida, completa e definitiva. Acaba com tudo. Em todas as extensões da terra. Eles vão chegar por todas as extensões da terra. Cercarão Jerusalém, terrestre. Como falei, Jerusalém vai ser o centro da discórdia de novo. E Deus vai resolver rapidinho, descer no fogo, acaba com tudo, desculpa, limpa toda essa situação, resolve o problema de vez. Agora, é uma coisa que talvez a gente sabe. Nós todos sabemos que nós temos a Bíblia, nós temos o Senhor, e nós sabemos que a rebelião como essa que vai acontecer, a rebelião é uma coisa muito séria. A rebelião, ela é mais do que pecado. A rebelião é um princípio de Satanás. Ele criou uma grande rebelião. Então, a rebelião é um princípio de Satanás. Nós sabemos que quando nós pecamos, Deus nos dá a oportunidade de se arrepender, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, ele dá a oportunidade para a gente se consertar, se arrepender, mais precisamente. Porque todo pecado ele é uma circunstância. Tem circunstâncias que nos fazem pecar na nossa vida. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E pode ser até um pecado, às vezes até acidental. Mas ainda assim, o Senhor nos dá a oportunidade de nós se arrependermos. Mas a rebelião é uma questão de princípio. E Deus sempre tratou, em toda a Bíblia, Deus sempre tratou a rebelião de uma forma muito radical. Ele vai e acaba, ele trata até a raiz. Ele trata a rebelião de uma forma muito radical. E na hora, e você pode até ser salvo, nós podemos, né? Ter dons, falar em língua, mas se for rebelde de coração, e existem pessoas, se esta palavra está aqui na Bíblia, e se esta palavra fala de pessoas que têm dons, que falam em línguas, em várias línguas, mas se esta pessoa for rebelde de coração, essa pessoa tem o princípio de Satanás.
Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já conheceram pessoas que são extremamente usadas por Deus. Ela tem muitos dons. São pessoas que têm muita revelação, são pessoas que têm interpretação de línguas, que falam em línguas. Mas elas são obstinadas em rebelião. Elas trazem rebelião dentro dos lugares onde elas estão. Criam rebelião dentro da igreja, divide a igreja. Essas pessoas têm rebelião no seu coração e elas têm o princípio de Satanás. E não é só na igreja. Pessoas que têm princípios de rebelião no seu coração. Criam divisão em família, se rebelam nas empresas, fazem coisas terríveis. E pessoas que são muito talentosas, têm talentos de Deus. Essas pessoas, Satanás tem elas na palma da mão. Ele usa elas quando ele quer. Porque o princípio dele já está no coração dessas pessoas. A hora que ele quiser, ele opera e faz com que a pessoa se rebele, cria uma rebelião. O maior princípio que existe no universo, o maior princípio que existe no universo é o oposto da rebelião. É a autoridade. A autoridade só se estabelece mediante a obediência. Qual é o maior princípio que é contrário à rebelião? A obediência. A obediência, ela traz a autoridade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi obediente até o fim, até a morte de cruz. E olha que ele era o Filho de Deus. Por isso que a rebelião é uma situação, uma coisa muito séria. Então, nós precisamos ser vigilantes nisso. Este tempo que nós estamos, este tempo que nós estamos vivendo, a alma humana, como é que eu vou dizer? O desejo humano, as situações que nós estamos vivendo, levam as pessoas, sem perceber, ou até percebendo, ser rebeldes. As pessoas dizem, quando elas são rebeldes, que elas têm opinião. Então, elas trocam esta palavra de opinião, elas têm princípio de rebelde e colocam como opinião. Só que esta opinião já é rebeldia. E se você tem esse princípio de rebeldia, há um princípio de Satanás no nosso coração. E nós precisamos rever algumas coisas, ou aliás, rever todas as coisas, porque o Senhor abomina o rebelde. Então, Deus vai tratar agora com esses últimos. Esses são os últimos. E Deus vai fazer com que Satanás aglutine todo esse povo e ele resolve esta situação com fogo, extermina, acaba com tudo. Por isso que nós vemos que é um incontável, é um exército poderoso e incontável como a areia da praia. Se é um exército poderoso e incontável como a areia da praia, e 1/3 entrou vivo
ou entraram vivos no milênio, considerando que sejam mais ou menos 3 bilhões de pessoas, e passaram por toda a transformação da terra pelo Senhor, toda a modificação da terra, da natureza. Essas pessoas aproveitaram tudo o que o Senhor fez, entraram na longevidade, casaram, ou melhor, morreram, nasceram, tiveram filhos, viveram a longevidade do Senhor. No final dos 1000 anos, o Senhor soltou Satanás, mas já havia descontentes com o reino do Senhor sobre a terra. E quando Satanás foi solto, ele foi ao encontro dos descontentes e se formou esse incontável areia. Mas isso tudo foi uma estratégia do Senhor. Permitiu que Satanás saísse, aglutinasse todos eles, viessem contra o Senhor e ele mandou fogo e acabou com tudo, resolveu tudo e Zefirê acabou com todos eles. Agora, Apocalipse 20, a partir do versículo 11, o julgamento final. Eu vou tomar uma água aqui. Esse assunto é muito sério. Bom, então diz assim, Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Prestaram atenção? A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Esses pequenos e grandes, eu entendi que são adultos e crianças. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Vou repetir. O mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, vocês lembram que nós falamos da primeira ressurreição em 3 fases: as primícias, o arrebatamento e depois
aqueles que chegam depois da grande tribulação, com as suas vestes sujas de sangue. Nesta primeira ressurreição, nós passamos pelo tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Lembram-se que é para a posição no reino, ou seja, é para falar sobre galardão. Esse tribunal de Cristo não é para julgamento, é para posição. Lembram-se? A segunda ressurreição, lembram que está escrito? Versículo 5 do capítulo 20. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. O que é a segunda morte? É agora o julgamento, a segunda ressurreição. Este é o julgamento do trono branco, do grande trono branco. Então, todas as pessoas que já viveram na face da terra, todas as pessoas que já viveram na face da terra irão ressuscitar. Por isso que está escrito aqui: e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados, segundo o que haviam feito, conforme o que está registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos, o Hades, também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então, todos que já viveram na face da terra irão ressuscitar. Qual é a diferença? Na primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram e receberam corpos glorificados com a glória de Deus. E nós, vivos, fomos transformados. Esses da segunda ressurreição irão ressuscitar. Se não tiveram parte na primeira ressurreição, irão ressuscitar agora, na segunda ressurreição, por ocasião do juízo do grande trono branco. Vão ressuscitar, preste atenção, vão ressuscitar e receberão também corpos imortais, que tem diferença, corpos glorificados e de corpos imortais. Toda vez que ressuscita, recebe corpos imortais. Na primeira ressurreição, imortais e glorificados. Na segunda ressurreição, corpos imortais não glorificados. Por que não glorificados? Porque eles terão que ficar completos.
espírito, alma e corpo, para serem julgados e para serem lançados no lago de fogo, onde serão atormentados eternamente. Deus não vai lançar só a alma e o espírito, vai ressuscitar o corpo imortal, não glorificado, para o juízo, para que o corpo todo, corpo, alma e espírito, sejam lançados eternamente no lago de fogo e de enxofre. Não sei se vocês pensaram agora, esse trono é o trono de julgamento. Então, assim como existe na primeira ressurreição o tribunal de Cristo para a posição no reino, aqui também existe uma posição para estar no lago. Ou você vai mais. Tem pessoas que vão lá no fundo do lago de fogo e de enxofre. Por exemplo, me perdoe, Senhor, Hitler é a posição pelas obras que ele fez. Todos os homens, tudo que os homens fizeram, toda palavra torpe, tudo que ficou para trás, está escrito, vão ser julgados pelas suas obras. O lago de fogo e enxofre. Não tem ninguém ainda lá. Não foi inaugurado ainda. Os que vão inaugurar primeiro vai ser o anticristo e o falso profeta. Depois do milênio, o diabo e seus demônios. E todos que não têm o nome no livro vai para o lago de fogo e de enxofre. Então, vai haver uma graduação também aqui. Vai haver graduação lá também. Para saber a posição que você vai ficar. Se você vai no fundo, ou se você vai mais para o fundo, ou você vai no fundo do fundo. Aqueles que rejeitaram, que não aceitaram a graça, rejeitaram Jesus, não quiseram o seu nome no livro da vida, tem uma posição. E haverá aqueles que fizeram tudo o que eles quiseram fazer, como eu falei, como Hitler. Então, haverá um grau de punição para todas essas pessoas. Este é o julgamento do grande trono branco. A Bíblia diz que à direita do Senhor estarão as ovelhas e à esquerda os cabritos. Tomare que nós todos estejamos do lado direito. Então, vão ser momentos muito. Esse julgamento será uma coisa muito. É até difícil da gente
ministrar sobre isso, falar sobre isso, porque a gente, ao mesmo momento que a gente não consegue, a nossa mente não alcança a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, da mesma forma, muitas vezes a nossa mente não alcança o que será o grande juízo do trono branco. O que será o lago de fogo de enxofre? É, então, todos que não têm o seu nome no livro estará nesta posição. É, a posição de Hitler vai ser diferente daqueles que rejeitaram a graça. E se vocês perceberam, e eu gostaria que agora vocês pegassem a Bíblia, por gentileza, e se vocês perceberam, olha só, versículo 12, a segunda parte. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Então foram abertos os livros. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Aonde estão esses atos? Nos livros. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Lembra que nós falamos que a morte seria o último inimigo a ser vencido? Nós falamos isso a semana passada. Então agora chegou. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha, ou melhor, então a morte e o mundo dos mortos e o inferno, Hades, foram lançados no lago de fogo. Acabou. Perdeu, a morte já foi. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então a morte já não existe mais. Nem o mundo dos mortos. E depois disso, quem não tinha um nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora preste atenção. Por que que o livro da vida está aqui? Se aqui está falando do julgamento do trono branco. Então, o livro da vida está aqui, no final do versículo 15, e o livro da vida está também no final do versículo 12, ou na segunda parte do versículo 12. Por quê? Agora, eu peço que vocês, esse é o meu entendimento pelo que eu tenho estudado e tenho visto. Haverá pessoas que irão herdar o reino de Deus. Por favor, me entendam. Pelas obras de Deus. Mas a Bíblia diz que não é pelas obras. Sim. Mas há pessoas que nunca ouviram falar do Salvador. Por exemplo, existem índios que a gente
Eles nunca viram ninguém a não ser eles. E assim tem outras pessoas também. Então, eu creio que essas pessoas irão herdar o reino pelas obras. Que obras? Se você puder, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Se não puder, você pode, pode anotar e depois você vai ler. Então, diz assim, a partir do versículo 31. Então, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Milênio. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos o faminto e lhe demos de comer? Deixa eu fazer um ponto aqui. Muitas pessoas estarão nessa situação, que vão herdar o reino de Deus pelas obras. Elas nunca ouviram, nunca ninguém falou de salvação, do Salvador, mas elas fizeram estas obras. Por isso que eles vão perguntar: quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou quando foi que estava sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro o convidamos para a nossa casa, ou nu vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão visitamos? Existem pessoas que fizeram e hoje até fazem isso, mas nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de salvação. Mas aqui o Senhor disse: quando vocês fizeram para mim. Então, eu creio que eles estarão aqui. Aí diz aqui: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Repito: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão, não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu e doente ou na prisão e não ajudamos?
eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram ajuda. Vocês lembram do rico e do Lázaro? O homem rico, muito rico, que tinha um mendigo cheio de chagas, pedindo, e ele não deu nem as migalhas do seu pão, e ele morreu e foi para o seio de Abraão. O rico também morreu, com todo o seu dinheiro, com toda a sua casa, com toda a sua pompa, com todos os seus bens. E foi para o outro lado. É disso que o Senhor está falando. Existem muitas pessoas que puderam e podem ou poderiam ter feito para esses pequeninos, mas se apegaram, não ajudaram, muitas vezes amaldiçoaram, não deram comida, não deram nem água, quanto mais uma roupa, quanto mais um remédio. É desses que o Senhor está falando. Por outro lado, tem muitos que não têm a mesma condição desse rico, que muitas vezes não tem nem condição, mas têm uma obra, elas têm um coração para dar uma roupa, para dar um remédio, para dar um pão, para matar a fome de alguém. É desses que o Senhor está falando. Estes irão para o castigo eterno, mas aos justos irão para a vida eterna. Qual é a vida eterna? O reino de Deus. Quando a gente olha para o rico e para o Lázaro, a gente vê essa grande realidade. O que o rico fala? Senhor Abraão, pede para Lázaro me dar um pouco d'água com o seu dedo. Não dá. Sabe por que não dá? Porque ele não pode ir até onde você está, e você também não pode ir até onde ele está, porque é um abismo entre ele e você. Há um abismo. Ele não pode ir até você porque ele está numa outra posição. Mas você está na posição que você galgou por causa do teu ouro, da sua prata, das suas riquezas, dos seus bens, da sua soberba, do seu orgulho. Então é disso que o Senhor está falando, e eu creio que esses aqui, eles também vão herdar o reino de Deus. E vocês sabem do que eu estou falando. Mateus 5:3, o que fala lá? Vai lá de novo, por favor. Mateus 5:3 diz: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então, por mais que muitos pastores ou muitos teólogos, ou sei lá quem, pode até achar uma heresia, pode até achar, sei lá o que pode achar, mas esse é o meu entendimento. Pode até achar que eu estou pregando ou que eu estou falando de uma coisa que o Senhor não falou. Para mim, ficou claro daquilo que o Senhor está falando. Para mim, ficou claro aquilo que o Senhor Espírito Santo está falando. Só para a gente terminar, Romanos. Romanos 2,
a partir do versículo 11. Isso é segundo isso é segundo o Evangelho de Paulo, tá? Qualquer coisa não fui eu, não, foi o Paulo que falou. Diz assim, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 11. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Entenderam? Todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecaram, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justo diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justo aos olhos dele. A obediência à lei é que nos torna justo aos olhos dele. Até mesmo os gentios, os estrangeiros, que não têm lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que está agindo corretamente. Isso se confirma no dia em que Deus julgar os segredos de cada um, por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Ou seja, todos nós temos o conhecimento do certo e do errado. Cadê? Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou seja, a nossa consciência nos acusa se nós estamos fazendo certo ou errado. Deus vai julgar. Então, eu entendo que isso também tem a ver com esse povo aqui, que vai herdar, eu creio, que vai herdar o reino de Deus. Agora, eu creio que nós vamos terminar. Desculpa, porque eu precisava terminar isso. 1 Coríntios 15. A partir do versículo 20. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberam nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Milênio. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Milênio. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro,
que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isto não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, aleluia, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade e sobre todas as coisas, seja absoluto, absoluto supremo sobre todas as coisas, em toda a parte. Isto é eternidade. Jesus, depois de tudo, vai entregar, vai devolver ao seu Pai todo o reino. Todas essas coisas o Senhor vai fazer. Começa, a partir dessa sujeição, começa a eternidade. Não existirá mais morte. Não existirá mais morte. E daí sim, daí nós vamos lá no 21, Apocalipse 21, e que aí diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. O mar também não existe mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, eternidade, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Terminamos o milênio. E eu penso que é muito profundo esse livro, é muito profundo essas palavras, é muito profundo tudo que nós estamos estudando, mas essas últimas 4 ou 5 semanas que falamos sobre o milênio é algo assim sublime. Eu não sei, não tenho palavras para descrever tudo isso. E eu tenho pedido para vocês que vocês, por favor, pelo menos nessas últimas 4 ministrações, esses 4 últimos ou 5 últimos estudos, que vocês possam voltar a ouvir, mas com todas as referências bíblicas que nós lemos. Por quê? Porque eu creio que ainda o Senhor Espírito Santo tem algo em particular, tem algo individual para falar com cada um de nós. Eu creio que ainda fica dentro de nós algo que a gente não alcançou no Espírito, e quando a gente lê e ouve novamente, o Senhor Espírito Santo vai trazer luz sobre todos nós.
Então, nós temos mais uma ministração na próxima semana, e eu creio que daí encerramos esse Apocalipse, e daí vamos falar sobre algumas outras coisas que eu quero propor a vocês e saber o que vocês acham. Eu gostaria de saber o que vocês, e se vocês querem